Que bom que você está aqui. Você que está em casa também, nos assistindo, tenho certeza que você já está sendo abençoado e tocado pelo Espírito do Senhor. Amém, amém? Muito bem, então vamos à nossa meditação dessa noite. Pode soltar o endereço aí para nós, por favor. Quem é que está lá? Minha neta linda, a neta mais bonita. Minha neta preferida. Muito bem, João capítulo 3. Amém para todo mundo? Muito bem. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. E este foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi, espera aí que o negócio aqui deu. Isso. Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então não te maravilhes de ter te dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemo respondeu e disse: como pode ser isso? E Jesus respondeu: tu és mestre de Israel e não sabe isso? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisa terrestre e não creste, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Nós vamos conversar nessa noite sobre esse assunto. Fala para mim. Isso, significado do novo nascimento. Querido, esse é um assunto absolutamente importante e necessário. Jesus diz que se você não nascer de novo, palavra de Jesus, que se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Não basta você ser uma pessoa zelosa, não basta você ser uma pessoa religiosa, não basta você ser uma pessoa conservadora, porque se você não nascer de novo, a sua religião é absolutamente vã. Se você não nascer de novo, segundo o que Jesus disse, você jamais entrará no reino dos céus. Por essa razão é que eu quero tratar desse assunto nessa noite. Esses que hoje ali batizaram, o que eles fizeram ali, nada mais, nada menos que foi uma encenação, eu diria uma pregação encenada. Quando eles são mergulhados nas águas, significa que eles morreram para este mundo, para essa vida. E quando são emergidos, quando são levantados da água, significa que eles nasceram para uma nova vida em Cristo Jesus. Querido, é curioso que Jesus não tratou de novo nascimento com Zaqueu.
que enriqueceu ganhando muito dinheiro de forma ilícita. É interessante que Jesus não tratou de novo nascimento com a mulher samaritana que tinha passado por 5 divórcios e agora vivia com um marido que não era dela. É interessante que Jesus não tratou do novo nascimento com o ladrão na cruz, que ele mesmo reconheceu que ali estava por ter levado uma vida na criminalidade. Mas Jesus vai tratar do novo nascimento com um homem que era muito religioso. Diz o texto que Nicodemos era um homem que tinha uma vida decente. Na verdade, ele era um mestre em Israel. Um homem que era membro do mais importante partido religioso da época. Um homem que frequentava a sinagoga e que entregava regularmente o seu dízimo. Então, querido, hoje eu quero tratar desse assunto com você, o que significa um novo nascimento. E eu quero destacar então 5 verdades importantes a esse respeito. A primeira delas é que novo nascimento é uma necessidade. O que eu falei? Por quê? Porque segundo as palavras de Jesus, se você não nascer de novo, você não pode ser salvo. Porque diz a Bíblia que a inclinação do nosso coração é para as coisas da carne. E Paulo vai dizer que a nossa inclinação para as coisas da carne se torna inimizade para com Deus. Mas você não pode produzir o novo nascimento por você mesmo. Você não pode mudar o seu coração. Você não pode mudar a sua própria mente. Deus fala através do profeta Jeremias no capítulo 13, verso 23, e Deus faz a seguinte pergunta: pode o leopardo mudar as suas próprias manchas? Pode o etíope mudar a cor da sua pele? A resposta seria um grande não. Então pode o homem salvar sozinho, nascer de novo sozinho? Não. Por quê? Porque eu e você não podemos fazer isso por nós mesmos. Porque a nossa natureza, ela é pecaminosa. A nossa natureza, ela é caída. E a nossa natureza sempre nos leva para o mais longe possível de Deus. E não para perto. Por essa razão, diz a palavra de Deus que nós estamos irremediavelmente perdidos. Se você não nascer, por que você precisa nascer de novo? Porque se você não nascer de novo, você não tem prazer nas coisas de Deus. Pelo contrário, quem não nasceu de novo, o prazer dele está nas coisas desse mundo, o prazer está no pecado. E a Bíblia diz que o pecado entristece o coração de Deus. Não basta você ter uma fé intelectual, não basta você crer que Jesus realiza milagres, não basta você crer que Jesus tem o poder de operar milagres. Jesus não impressiona com essas coisas. Provavelmente Nicodemos já sabia dessas coisas quando ele foi conversar com Jesus. Você observa que ele diz assim: Rabi, lá no versículo 2, Rabi, nós bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer as coisas que você faz se não for da parte de Deus, se Deus não for com ele. Mas Jesus não se deixa impressionar com essas palavras, com esses elogios de Nicodemos, e ele vai direto ao ponto dizendo: Nicodemos, verso 3, na verdade, ou seja, eu digo e repito para você, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Não é uma recomendação, não é uma sugestão, é uma ordem. Segunda coisa, nós vamos ver a natureza desse novo nascimento. Nicodemos era um homem de posse, financeiramente bem sucedido. Querido, mas isso não significava que ele era salvo. O verso 10 diz: Jesus respondeu e disse: tu és mestre em Israel. Ele era um mestre em Israel e você não sabe isso. Querido,
novo nascimento não é você ter um profundo conhecimento da Bíblia, da palavra de Deus. Nicodemos era membro do Sinédrio, Nicodemos era membro da seita dos fariseus, Nascimento era um doutor em Bíblia, ele era o PhD da época. O que isso diz para mim e para você? Que não basta você conhecer de teologia, não basta você conhecer de Bíblia, porque mesmo assim isso não garante que você é salvo. Ser um professor de escola bíblica não quer dizer que você seja salvo. Ser um pregador do evangelho não significa que você é salvo. Ser um missionário não significa que você é salvo. Nicodemos era mestre e não era salvo. Terceira coisa, novo nascimento não é ser uma pessoa religiosa. O verso 1 diz que havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemo, um dos principais dos judeus. Algumas versões diz príncipe dos judeus. Fariseus, querido, era o grupo mais zeloso da lei. Fariseus, eles frequentavam a sinagoga regularmente, eles jejuavam 2 vezes por semana, eles entregavam o dízimo até das hortaliças, oravam 3 vezes por dia. Olhando por fora, poderíamos dizer que era a pessoa realmente a mais religiosa da época. Querido, talvez você seja muito religioso, talvez você é frequentador assíduo de uma igreja, talvez você é daqueles que não falta culto, que participa da liderança da igreja, quem sabe você é líder de um ministério, quantas coisas você faz da obra, você é daquele que gosta das coisas muito certas, mas você não nasceu de novo ainda. Quarta, novo nascimento não é ter um cargo na igreja. Nicodemos era um dos principais dos judeus. Fazia parte do mais importante tribunal da época, que era o Sinédrio, que era um grupo feito de pessoas sábias, um grupo seleto de pessoas nobres, homens de reputação, de grande conhecimento. Sabe, tem muita gente que acha por ser um líder na igreja está salvo. Não, ninguém está salvo porque é um diácono, ninguém está salvo porque é um presbítero, ninguém está salvo porque é um evangelista, até mesmo ninguém está salvo porque é um pastor. Nicodemos era um líder do seu povo e não estava salvo. Quinta, novo nascimento não é apenas uma reforma. Verso 6 diz assim: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Sabe, tem muita gente que pensa que é salvo porque fumava e não fuma mais. Tem gente que pensa que é salvo porque era viciado e agora não usa mais drogas. Tem gente que acha que adulterava, mas agora rompeu com aquele caso, não adultera mais, está salvo. Tem gente que roubava, agora não rouba mais, acertou a sua vida e acha que está salvo. Querido, é claro que essas mudanças, é claro que essas transformações são importantes na vida da pessoa, mas isso não significa que ela nasceu de novo. Não adianta você passar uma tinta, um verniz por fora de uma madeira, se por dentro ela está podre. Não adianta você mudar exteriormente, se você não nascer de novo, ou seja, da parte do seu interior. Então vamos responder a pergunta: o que é então novo nascimento? Primeiro, novo nascimento é algo radicalmente novo. Verso 3, ele diz assim: na verdade te digo que se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. E aí isso dá um nó na cabeça de Nicodemos. Foi muito além do que ele podia captar e entender. Ele disse: mas como é que pode um negócio desse? Eu nunca vi isso. Pode um homem sendo velho, já na minha idade, por exemplo, voltar a entrar no ventre da sua mãe e nascer de novo? Como é que pode uma coisa dessa? E aí Jesus vai explicar para ele. Na verdade, quando Jesus disse para ele assim, né, nascer de novo, Jesus estava dizendo que era necessário nascer de cima, nascer do alto, nascer de Deus, nascer do Espírito Santo.
E aí eu volto a dizer, não é algo que o homem produz, não é algo que uma igreja faz, é algo que vem do céu, é algo sobrenatural, é algo milagroso, é ter uma nova vida, é ter um novo coração, é ter uma nova vida, é ter uma nova mente, é ter um caráter novo. E isso que só quem produz é o Espírito Santo de Deus. Você já ouviu quando alguém fala assim, fulano se converteu, fulano se regenerou? Na verdade ele estava dizendo assim, fulano nasceu de novo. Isso é novo nascimento. Segundo, novo nascimento é algo que só o Espírito Santo pode produzir no nosso coração. Não é um ritual que vai produzir isso. Não é um pastor que vai fazer isso. Não é porque a pessoa se batizou. Ao contrário, a pessoa se batizou porque nasceu de novo, para mostrar que nasceu de novo. Não é a igreja que produz isso, querido. Novo nascimento, volto a repetir, é algo sobrenatural, é a poderosíssima ação do Espírito Santo de Deus. Aleluia, aleluia. Nascer da água, sabe, isso aqui tem sido muito debatido, mas muito provavelmente a opinião da maioria é que Jesus, ao expor para Nicodemos, Jesus falava daquilo que ele conhecia. Aliás, essa era uma tônica, essa era uma característica de Jesus. Ele sempre que ia conversar com as pessoas a fim de responder alguma coisa ou fazê-las entender determinada coisa, ele sempre usava uma linguagem em que as mentes mais simples, mais modestas, pudessem captar, entender a mensagem dele. Então ele sempre usava figura como nas suas parábolas. E acredito eu que como João Batista batizava lá no Jordão naquele tempo, e o batismo de João era conhecido como batismo de arrependimento. As pessoas se arrependiam e elas iam até João e elas eram batizadas nas águas. Porque a Bíblia afirma que sem arrependimento não há salvação. Então, enquanto isso significa que Jesus estava falando, se referindo ao batismo de João. Querido, deixa eu falar uma coisa para você. Enquanto você não entender que os seus pecados afastam você de Deus, que os seus pecados provocam a ira de Deus, enquanto você não reconhecer que a vida que você está levando não agrada a Deus, se você não se arrepender, você jamais será salvo. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. A Bíblia diz também, Isaías 59, versículo 1, dizendo que a mão do Senhor nunca está encolhida que não possa nos salvar, que os ouvidos do Senhor jamais estão fechados para que não possa nos ouvir, mas os nossos pecados e as nossas transgressões é que fazem separação entre nós e o nosso Deus. Mas acontece que eu não posso me salvar por mim mesmo, eu não posso me libertar, eu não posso libertar a mim mesmo, então eu preciso de um Salvador, eu preciso de um libertador, então eu preciso crer naquele que pagou o preço pelos meus pecados, pelos seus pecados, pela libertação do poder das garras do inferno. Aleluia! Por isso ele é o único que pode dar a vida eterna. Por isso ele é o único que pode produzir o novo nascimento. Isso é nascer da água e do Espírito. Verso 8, o vento sopra onde ele quer e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Querido, o vento também é um dos símbolos do Espírito Santo. E o que Jesus está dizendo é que você é livre, ou seja, que o Espírito Santo é livre, ele sopra aonde ele quer. Quantas vezes eu e você olhamos para uma pessoa e falamos assim, esse aí não tem jeito não. Quantas vezes alguém olha e diz assim, isso aí nem Deus dá jeito. E aí de repente vem o Espírito Santo e sobra sobre ela, e como diz a palavra de Deus, ela começa a levantar como um exército de ossos secos, transformando num grande exército vivo para a glória do Senhor. Como um Saulo de Tarso, assassino, carniceiro de crente,
o Espírito Santo vem sopra sobre ele e ele é transformado no maior ganhador de almas que esse mundo já viu. De repente, uma mulher que tinha 7 demônios, e o Espírito Santo vem e sopra sobre ela, e ela é transformada, ela é liberta, e ela vai se transformar na primeira pessoa testemunha da ressurreição, Maria Madalena. Querido, o Espírito Santo é livre. De repente ele sopra na sua vida e tudo muda. De repente ele sopra na sua família e a sua família volta a ser aquela família que você sempre sonhou. De repente ele sopra no seu casamento e você e seu marido voltam a ser tremendo apaixonados um pelo outro como era antes. De repente ele sopra no seu trabalho e as coisas começam a mudar, você começa a prosperar. De repente ele sopra na sua empresa e a sua empresa muda totalmente, as coisas começam a caminhar de forma que você nunca imaginou. E quando o Espírito Santo sopra, querido, as mudanças que ele faz é irresistível. Ele é livre, ninguém pode resistir à ação do Espírito. Aleluia! Então, novo nascimento significa mudança de vida. É quando você reconhece que é um pecador, se arrepende, você crê em Jesus como seu único e suficiente Salvador. E aí o resultado do novo nascimento está no verso 16. Vamos todos juntos? Porque Deus amou o mundo. Aleluia! Quando você crê em Jesus, você é arrancado das mãos de Satanás. Quando você crê em Jesus, você é tirado do reino das trevas. Quando você crê em Jesus, a Bíblia diz que você nunca perecerá, ou seja, você nunca se perderá. Quando você crê em Jesus, você passou da morte para a vida. Quando você crê em Jesus, você não entrará em condenação. O verso 15 diz que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Observe que o verbo está no presente, não é terá um dia, não é de repente Deus poderá, se você achar que merece. Não, é agora, se você crê, você tem a vida eterna. Não é presunção. Foi Jesus que disse isso, e se Jesus disse, eu creio. Isso é fé, isso é segurança, não é presunção. Então a grande pergunta é, você já nasceu de novo? Querido, hoje pode ser o dia mais importante da sua vida. Hoje pode ser o dia de você sair daqui com uma certeza de que você é uma nova criatura. Hoje você pode sair daqui nascido de novo. Não mais como um perdido, mas como salvo. Com a certeza da vida eterna. Certo de que você agora é uma nova criatura, que você passou pelo processo do novo nascimento. Aleluia.